Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Matheus Santos mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. E aqui a gente está começando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente teria um convidado muito especial, né? Um pai na fé para mim. Porém, por motivo de força maior, ele não pôde estar aqui conosco. Mas não tem problema. Hoje será Matheus Santos e Tadeu Crivellaro, né? Porque no nosso primeiro episódio a gente teve ali 17 minutos, a quais a gente apresentou e falou o projeto para vocês, mas agora a gente vai tá apresentando novamente, né, aí esse projeto para vocês. Tô aqui juntamente com o meu parceiro Tadeuzão. Como é que você tá, meu irmão? Fala pra gente. Bom dia a todos. Tô bem, Mateusão. Graças a Deus, mais um dia que Deus nos concedeu, né, Mateus? Glória a Deus por esse dia. E vamos que vamos, né? Desde já que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes da gente começar, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e também a vocês, né, que fazem parte dessa família. Como a gente sempre fala, não é eu, não é o Tadeu, somos nós. Aqui a gente está hoje com alguns nossos patrocinadores, né? A gente vai estar mostrando para vocês. Daqui a pouco o Tadeu vai falar mais um pouco, mas a gente está aqui com o pessoal da Fit House e também com o pessoal da Translaser Go, né, que são nossos parceiros, nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, tá aqui, mandaram, né? Eles sempre fazem os copos pra gente. Então, agora eu vou deixar o Tadeu falar também sobre a Cristiane, é Cristiane mesmo, né, o nome dela? Jeane, Jeane, perdão, a Jeane, da Fit House, né? Que ela faz aí toda uma alimentação preparada, né? Para quem quer ter uma vida saudável. Então, se você quer ter uma vida saudável, aí segue a Jeane no Instagram e ela vai estar, né, passando para vocês aí, o pessoal da Fit House. Falei, Taduzão. bom dia a todos novamente. Gente, a Jeane é uma colaboradora, né? Ela ali nos ajuda no custo do podcast e ela me mandou esses produtos, né? É um drink energético. Ela falou que esse é o queridinho da Fit House. Ela me mandou também esse bolo no pote. Se vocês quiserem, entrem em contato no Instagram. Zero açúcar, viu? É, esse aqui é Fit. Melhor E tem produto do outros Brasil. produtos, você podem estar chamando ela no direct. Ela vai super atender vocês muito bem. E eu creio que esse aqui é o início de uma grande parceria, fora outras parcerias que virão, não é não, Matheus? É isso aí. Sim, a gente também está aberto a patrocinadores, né? Que tem sentido no coração de patrocinar o nosso trabalho também, o nosso projeto. Vai ser uma bênção receber vocês aqui. Mas, sem mais delongas, né? Agora a gente vai começar aqui o nosso podcast. A gente já agradeceu os nossos patrocinadores, né? E vamos para mais um episódio, né? Amém. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. Tadeuzão, hoje eu acredito muito que está acontecendo porque foi vontade de Deus mesmo que a gente tivesse um tempo de mesa para a gente conversar, eu e você, o pessoal até conhecer melhor a gente, né? Então gostaria que você estivesse falando quem é Tadeu Crivellaro, né? Para o pessoal conhecer mais você. Você pode falar seu nome, quantos anos você tem, se você não se importar, né? Aí qual que é o seu cargo na igreja? Fala quem é você aí para a gente te conhecer um pouco melhor. Amém, Matheus. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de poder falar um pouco do testemunho, né, e tudo. É, eu vou para 13 anos de conversão, Matheus. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu comecei a beber. Eu bebia assim, minha mãe deixava um copo em cima da mesa, eu ia lá e pegava. Aí minha mãe me repreendia, falava, meu filho, não pode. E aí a idade foi chegando, aprendi a fumar cigarro aos 17 anos, Matheus. Eu tive a experiência com o primeiro cigarro de maconha. E assim, as coisas foram só agravando, cara. Só agravando. Eu cheguei a ter
como alcoólico, cara, com 17 anos, sabe? E minha família tentando de tudo ali, nos meios naturais e tudo, né? E não tava dando certo. Tentaram me levar para um retiro aos 17 anos. Eu participei de um retiro da Igreja Batista, Matheus. E aí eu fiquei, assim, um mês em obediência. Após esse um mês, voltei tudo de novo. E é como a palavra fala, Matheus. Uma casa vazia, quando o Espírito Santo de Deus sai, aquele demônio que habitava, ele volta com mais 7, aí se torna uma legião. Então eu voltei fazendo o dobro do que eu fazia, né? E entre mentiras, me envolvi muito na prostituição desde cedo. E para minha família não tinha mais jeito, sabe? Minha mãe falava pro Tadeu, não tem mais jeito. Até um dia que eu já era casado no mundo, antes da conversão, tentaram me levar para a igreja de novo. Eu frequentava uma igreja pentecostal em Brasília. E aí, numa quinta-feira, tinha um pregador do Rio de Janeiro, lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na minha ex-mulher e falei assim: ó, eu tô saindo, tô indo ali num bar. E na hora que eu levantei para sair, o pregador deu um pulo do altar e me chamou. Falou assim: ei, você aí. E quando ele me chamou, ele entregou um recado. Ele falou assim: a partir de hoje, Deus muda a tua vida. Falei: se for da vontade do Senhor, amém. E ali começou um processo de Deus. Meu casamento veio ao fim por conta de traição, por conta de álcool, de droga. E aí a primeira coisa que me veio ao coração foi de vir para Goiânia. E quando eu vim para Goiânia, eu passei um processo que eu nunca imaginava. Cheguei a ficar alguns dias na rua, não estava entendendo. Chegava pro meu pai, ligava para ele: pai, o que que tá acontecendo? E mas eu via, hoje eu tenho discernimento, a mão de Deus, Mateus. Chegou uns jovens da igreja metodista lá na Avenida Goiás e me deram algo de comer e algo de beber. E eu fiquei assim, sem entender. Vinha pessoas, me davam dinheiro para mim almoçar e eu não entendia. Vinha pessoas e falavam assim: você não tem jeito de morador de rua, né? E eu sem entender. Eu ia numa igreja, mas não entendia nada que estava acontecendo. Até que Deus foi criando ali alguns network, né? Eu fui pro Jardim Guanabara e no Jardim Guanabara eu conheci um rapaz que ele frequentava a igreja e ele me chamou para ir num culto. Foi um dia de domingo e quando eu vi o pastor da igreja ministrando, eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu tive uma oportunidade de ir para uma casa de recuperação, Matheus, onde era para mim ficar 3 meses ali para sair do vício do álcool e acabei ficando 3 anos. E ali foi onde eu tive o processo de conversão. Fui batizado, né, pelo Campo de Campinas e aí começou o trabalhar de Deus. E mesmo assim eu não entendia. Teve um dia que eu cheguei, eu estava na cozinha, né, e falei: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está aí, me explica, porque eu não estou entendendo. E aí Deus me mostrou a trajetória da minha vida, Mateus, antes e depois da conversão. E aí veio vindo a capacitação, o fortalecimento por intermédio do Espírito Santo de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia de Cristo, né? Eu fui ungido a presbítero e estamos aí através do nosso testemunho, através do Espírito Santo. Você já foi comigo, né? Levar ali uma palavra numa casa de recuperação para aquelas pessoas que necessitam, as pessoas que estão em estado de rua. E hoje eu entendi o meu chamado, sabe? E hoje eu tenho prazer em dar meu testemunho, não tenho vergonha, sabe? De falar que Deus me tirou de um lamaçal de pecado e me trouxe para maravilhosa luz. Amém. Cara, isso é tão interessante o que você falando. Quando você falou, eu já tinha pensado. Na hora eu pensei, me veio à mente aqui. Eu falei: cara, como é que Deus é, né? Deus tira alguém de dentro de uma casa de recuperação e ele faz com que esse alguém já transformado pregue para pessoas de dentro de uma casa de recuperação. Tanto que, através da vida do João Guilherme, ele falou assim para mim, falou assim: pô, tem um projeto ali que é a casa de recuperação pra gente poder estar ministrando lá. Vamos? Falei: vamos embora. E aí foi até engraçado, porque eu cheguei lá, eu fui ministrar, eu já tinha ido uma vez, aí
Eu não me lembro, não me recordo quem que ministrou lá. Mas aí na segunda vez que eu fui para ministrar. Não, na que eu fui para ministrar, tinha um rapaz, né? E esse rapaz, eu não vou citar o nome dele para não expor ninguém, né? Mas ele tava lá e ele falou assim: eu ministrei tudo. Ele falou, deu, quando acabou a ministração, ele me chamou, a gente continuou lá, né? Eu fui conhecer a casa e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: Matheus, você é meu xará. O pastor tinha falado que. Não, eu falei o nome do rapaz, gente. Que rato, hein? Não, o pastor falou que você ia vir aqui. E eu fiquei pensando em você, não sei o quê. Aí eu falei assim: não, tudo bem. Eu falei assim: eu quero conversar com você. Eu falei: não, tudo bem, vamos lá. Aí a gente sentou, tinha uma mesinha, uma cadeirinha bacana lá. Aí ele sentou na cadeira, eu na outra, a gente conversando. Ele falou assim: não, é porque eu, eu já matei 4 pessoas. E eu fui preso. Lá dentro eu matei mais 3. E aí ele começou a contar isso. Eu falei, Senhor, que eu não seja o oitavo aqui, porque eu na frente do rapaz, ele contando pra mim o testemunho dele, né? E ele falou assim, não, porque eu já matei, eu não. E o diabo quer me usar pra matar mais. Eu falei assim, não deixa o diabo usar esse rapaz pra me matar aqui, não, porque é aquele medo, aquela coisa. E aí eu peguei, falei assim, não, conversando com ele, né? Mas ali eu vi no coração daquele rapaz o desejo de mudança, né? E assim, o diabo tentava investir muito na vida daquele rapaz ali, todas as forças dele para poder desvencilhar aquele rapaz do caminho. E aí, tanto que no outro final de semana, quando eu fui, eu já conheci ele, né? Ele tinha um carinho por mim, ele me abraçava lá e tudo. Lógico que eu fiquei meio assim, né? De primeira, porque, pô, falei assim, esses caras vai saber, né? O cara é, faz alguma coisa comigo, Deus o livre. Só que assim, um menino muito bom, um menino tranquilo. E aí ele pegou, no outro final de semana, você foi na casa. E aí eu já te conhecia, mas aí você chegou lá e foi, aí você olhou pra mim assim, olhou pra ele e falou assim, cara, eu tô sentindo de orar por esse rapaz. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Você foi orar, eu já fiquei assim, né, de escanteio assim, falei assim, não, vou orar aqui, tranquilo no meu canto, Deus faz. Aí eu lembro disso, cara, como se fosse ontem, velho. Aí você virou pra ele e falou assim, ó, vou orar e o que tiver de mal aí vai sair. Aí você começa a orar e fala assim, pai, todo demônio que tá aí, sai agora. Mano, o rapaz cai no chão, começa a manifestar e você, sai! Expulsou o demônio do cara. Eu tinha olhado pra ele, eu não tinha percebido aquilo, né? Então, assim, aí me veio a mente, né? É melhor que sejam, né, 2 do que um. Cara, porque um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. E aí você ali teve o discernimento espiritual, que no momento eu não tive, né? Eu já tinha conversado com ele, tinha orado por ele, e assim, no momento ali, eu vi que ele tinha um anseio de mudança de vida. E aí eu jamais tinha imaginado que ele estaria, né, possesso por legiões malignas, né, igual você falou. Quando a gente volta, né, e voltam-se legiões e legiões juntamente com a gente. E aí ele na hora que ele cai ali, cara, ele volta a si, a gente ora por ele, ele é liberto, ele volta já transformado, já volta com o brilho do Espírito Santo. E aquele rapaz foi transformado. Eu falei assim, caraca, mano, que loucura que tá acontecendo aqui. Eu fiquei até meio sem entender, assim, na hora. E aí, Deus pegou e falou pra mim, falou assim, tá vendo? Que vocês não conseguem fazer nada sozinhos. Então, assim, Deus sempre capacita e levanta alguém para fazer algo juntamente com a gente. Algo que aos meus olhos eu não conseguia enxergar, Deus já tinha te dado a visão, né, sobre aquilo. E sempre, em toda a Bíblia, a gente vê isso, né, assim, igual, é, homens de Deus que não faziam nada sozinhos. Eles precisavam de auxiliadores, né? Como Moisés tinha o seu, né? Tinha Arão. Então, assim, são homens de Deus, mas que precisam de outros homens de Deus para poder fazer o que Deus quer que seja feito, né? Então, isso é muito interessante. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E isso foi, assim, algo igual você falou, né? Sim, ali da casa de recuperação e a gente voltou para pregar na casa de recuperação. Então, assim, para mim é algo que, assim, um divisor de águas, que eu falei assim, caraca, eu não sabia, né? E agora o Tadeuzão, que ficou 3 anos numa casa de recuperação, vai numa casa de recuperação para libertar as pessoas, né? Isso é muito, muito, muito bacana, cara. O que Deus fez na sua vida é realmente algo forte, transformador.
Mateus, o que você falou é bem interessante. Deus faz conexões, né? Há pessoas mais fortes ali, espirituais, e aí ele queria te ensinar algo. É igual, como eu também tenho algo a aprender com você, já te vi ministrando, né, e tudo. E assim, Mateus, Jesus, se você parar para analisar, ele veio para quem? Ele veio para os perdidos, cara. Entendeu? Ele não veio para quem é, tá sã, para quem tá bem. Uma pessoa, quando ela tá doente, ela procura o quê? Um médico, um hospital. Quando não tá, ela fica ali. E se você parar para analisar, sabe o que que isso me lembrou? A passagem de Zaqueu, que essa menção, ela é feita lá no Evangelho de Lucas, né? Propriamente narrando ali a história de Mateus, que era um colhedor de impostos, mas só que ele roubava mais, mas ele teve um encontro com Cristo. Ele foi transformado. O segredo é esse. Ali dentro de uma casa de recuperação, para quem não conhece, né? E eu contei só uma parte, não foram 3 anos, foram 7 anos. Então você adquire uma experiência muito grande com diversos tipos de pessoas, mas dentre ali uns 10, vamos colocar uns 3 que alcança ali uma libertação. Porque não é fácil. São vários tipos de pecados, se você parar para analisar, né? E isso ali, ó, que me lembra? Você lembra da passagem do filho pródigo? Que traz a narrativa de um pai natural, fazendeiro, onde o seu filho mais novo, que é a sua parte da herança, sai, vive experiências de prostituição, de álcool, né? Entre outras coisas. Acaba-se o dinheiro. Ele vive um tratar ali comendo as bolotas de porco e volta para casa do pai. Mas ali nós sabemos que a passagem não fala somente do literal, fala do pai celestial. Quantos irmãos nossos aí não estão perdidos como o filho pródigo? Meu pai me chamou de filho pródigo. Meu pai falou para mim assim, Tadeu, você é o filho pródigo. Ele não colocou valores financeiros, ele colocou os valores que eles me ensinaram de amor, saca? E eu desperdicei isso. Mas só que tinha um propósito de eu passar todo esse processo. Porque depois de anos sem ver minha família, Matheus, eu tive a oportunidade de ministrar para meu pai e ver meu pai assim chorando, falar assim, ó, meu filho que estava perdido hoje é um homem de Deus. Então, nervoso. Cara, isso é interessante porque Deus, Deus é bom. E Deus, ele trabalha de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue entender. O Deus, ele pega o improvável, faz se tornar provável, né? Deus, ele nos capacita e faz a gente viver o propósito. Igual a passagem do filho pródigo mesmo. Deus, ele mostra pra ele que ele tem um pai. Porque quando ele se depara ali com aquelas bolotas as quais os porcos comiam, ele lembra e fala assim, cara, eu não sou porco pra comer isso aqui. Eu tenho um pai. É quando ele lembra, ele almeja no seu coração o desejo de voltar para a casa do pai. Então é algo que eu falo, muitas vezes Deus, ele permite que situações aconteçam na nossa vida, não porque ele é duro, mas porque a gente precisa entender que a gente é 100% dependente de Deus, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós começamos a ser usados por Deus, a gente começa a ir em certos lugares, frequentar igrejas, né? Assim, e a gente começa a receber elogios. As pessoas começam a olhar pra gente e começam a achar que é a gente que faz. Só que aí o problema é o quê? Quando a gente tá nesse processo e subir pra nossa mente, a gente começar a pensar que realmente é a gente que faz. Só que aí Deus, ele vem e ele permite que alguma situação aconteça na nossa vida, seja às vezes algum deslize, alguma coisa, pra gente entender que não é a gente que faz, não é a gente que ora e faz acontecer, não é quando a gente bota a mão a pessoa é curada, mas é porque quando a gente coloca a mão em alguém, é a mão do Espírito Santo que está sobre a mão daquela pessoa. Quando a gente ministra, não somos nós, mas é o Espírito Santo que ministra sobre as nossas vidas. Isso é tão forte, tão poderoso, porque não é sobre nós, isso é algo que eu gosto muito disso, porque isso foi o Espírito Santo me ensinou isso, não foi ninguém que me ensinou, isso foi o Espírito Santo que ensinou pra mim. O Espírito Santo falou pra mim, Mateus, não é você que faz,
Entendeu? Isso é tão forte porque tem gente que acha que Deus vai cumprir na nossa vida porque a gente merece, porque a gente é bom. Mas a gente tem que entender que o que Deus vai fazer na nossa vida não é porque a gente é bom, porque a gente merece ou porque a gente é bonitinho, não. Mas o que Deus vai cumprir na nossa vida é porque tem gente precisando do que Deus vai fazer através das nossas vidas. Você mesmo é um exemplo disso. Ficou numa casa de recuperação. O que Deus fez na sua vida não é porque você merecia, mas é porque tinha mais gente precisando do que Deus faria na sua vida. Então, assim, todas as vezes que a gente lembra disso e Deus ele faz a gente lembrar de onde ele tirou a gente, ele tá nos mostrando, falando assim, tá vendo? Se eu não tivesse colocado a minha mão sobre você, você estaria no lamaçal do pecado. Então isso nos traz a gratidão a Deus por ele ter feito em nossas vidas. Nós temos que ter no nosso coração, assim, entender que nós somos privilegiados, porque em uma geração a qual muita gente está se perdendo, nós fomos escolhidos e separados para fazer o que Deus tem. Então, isso é algo que realmente, cara, eu gosto de carregar isso comigo. Então, essa é a essência. Acredito até por isso que Deus uniu, né, duas pessoas improváveis para fazer um projeto. Realmente são duas pessoas muito improváveis, né? Hoje eu estou conhecendo um pouco mais do seu testemunho, assim, mais a fundo, né? Dos 7 anos, a gente já tinha conversado, você já tinha me contado, mas hoje é algo, assim, um tempo de mesa que é interessante para a gente saber mais um do outro, né? E até o pessoal também conhecer e saber quem é Tadeu Crivellari, né? Quem é Matheus Santos na íntegra, né? E assim a gente poder estar passando aí uma mensagem de Deus para esse povo. Amém, Mateus. E que essas pessoas possam ser edificadas, né, para a glória de Cristo Jesus. Mateus, você pautou algo aí muito importante. Eu quero glorificar a Deus por isso, porque na parte da manhã isso testificou. Eu estava pensando sobre isso, caso o pastor viesse, né? Eu ia pautar isso. E tem pessoas que literalmente, ao invés de declarar a glória a Cristo, ele quer a glória para ele. E isso me fez lembrar algo. Você lembra de João Batista anunciando Cristo Jesus? Teve uma época, naquela época lá, algumas pessoas quiseram fazer intriga. Começaram a falar assim, João, parece que tá vindo um aí que é maior que você. E João foi humilde. Ele fez menção o quê? No Evangelho de João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele reconheceu que é Cristo, que não é ele. Tanto que ele fala, eu não sou digno nem de desatar as sandálias desse aí que vem. E você pautou algo que, assim, eu não vou apontar a igreja A, B, C ou D, mas tem muitos pregadores que esquecem que o conhecimento é sobre a palavra, é sobre Cristo. Sem a unção, sem o Espírito Santo, é somente conhecimento, cara. Por exemplo, quem canta? Tem gente que canta, ele acha que se ele não cantar, as notas musicais não descem. E não é sobre ele, cara. Pensa que É sobre Cristo. quando eu canto, vira tudo. Eu canto, acontece. Eu prego, acontece. Assim, lógico, nós não estamos aqui criticando ninguém. Sim. Mas, assim, apontando, né, algo que muitas vezes é necessário que haja uma mudança. Cara, já aconteceu comigo mesmo, de eu perder a agenda, o cara nunca vai falar comigo, porque eu fui numa igreja, e aí um amigo meu, muito querido, ia ministrar. E aí a gente foi, e ele ministrou, virou tudo, o pessoal, glória a Deus, aleluia, a igreja ficou doida. E aí, no final, ele já havia ouvido falar sobre mim, ele falou assim, fala pregador, você prega também, né? Eu falei assim, a gente, faz aí o que Deus manda. Aí ele falou assim, não, mas você prega desse nível aí pra mais? Aí eu falei pra ele, assim, meu irmão, quem faz é o Espírito Santo. Moço, o homem ficou branco, cara. Ele ficou vermelhinho assim na hora, ele falou assim, não, tá bom. Nunca mais o cara olhou na minha cara. Tipo assim, eu acho que na cabeça dele, ele pensou que eu ia falar assim, não, a gente vira tudo aí, a gente faz. Quando eu falei pra ele, falei assim, não sou eu quem faço, mas quem faz é o Espírito Santo. Rapaz, ele ficou envergonhado. E aí nunca mais ele teve coragem de me convidar. Então, assim, é algo que eu falo. Todo e qualquer elogio que a gente receba pelo Evangelho ou fora do Evangelho, que bata em nós e suba para Cristo. Porque todas as coisas saem de Deus e elas têm que retornar para Deus. Mateus, mas como assim? Quando Deus ele vai criar um homem,
Não era só Deus que estava ali. Ele chama o Espírito Santo e Jesus Cristo também para criar um homem. Tanto que na palavra de Deus diz assim: venham e criemos um homem, a nossa imagem e semelhança. Então, assim, nós somos frutos do Espírito Santo, frutos de Jesus Cristo e frutos de Deus. Porque Deus quem nos fez. Só que agora, o que acontece? Quando Deus ele forma um homem do barro, ele assopra o fôlego de vida em nós. Agora ele soprando saiu de quem? Saiu de Deus. Só que tudo que sai de Deus tem que voltar para Deus. Quando a gente morre, a gente volta para Deus, né? Então assim, só que logicamente nem todo, né? Aquele volta inteiro para Deus, né? Então assim, nossa alma, né? O nosso espírito volta para Deus, a nossa alma, né? Ela é julgada e o nosso corpo, a nossa carcaça é enterrada. Então, assim, ela é isso. Então, sempre volta para Deus. Tudo que sai de Deus volta para Deus. Então, não tem nada e nem ninguém que consiga escapar das mãos de Deus. Então, por que que eu vou pegar e vou falar assim, sou eu quem prego, sou eu quem faço, já já eu assumo isso aqui e eu vou virar tudo. Não é sobre mim, não é sobre o que eu consigo fazer, porque se eu for ministrar, isso é algo que eu falo, Senhor, se eu for ministrar, o povo vai embora. Se já tem gente que não gosta de mim, e aí você vai chegar para ministrar num lugar, se for por nós, não fica ninguém. O povo vai embora. Mas se for Espírito Santo, algo diferente vai acontecer naquele lugar. Então isso é a essência que eu gosto de carregar e que eu gosto de ministrar. Senhor, que não seja a mim, mas seja a ti. Assim como, né, João Batista disse, eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que vai vos batizar com o Espírito e com fogo. Então, assim, Deus ele é maior do que nós. Por mais que ele falou pra gente, né, que ele estava subindo, mas a gente ainda faria coisas maiores do que ele mesmo fez. E eu fiquei me questionando muito sobre isso. Falei assim, Senhor, como é que eu vou poder fazer mais do que o Senhor fez? Se o Senhor curava, se o Senhor expulsava demônios, se o Senhor andava e coisas aconteciam, mas nós temos o privilégio, cara, e o potencial de evangelizar e ganhar almas. Então isso já é algo maior do que curar uma pessoa. Você ganhar alguém para Cristo. Então, assim, se nós temos hoje a oportunidade e o privilégio de falar de Jesus, ganhar almas para Jesus, a gente já está fazendo algo muito maior do que expulsar um demônio, do que curar uma pessoa. Porque a palavra de Deus mesmo, ela nos mostra todas as vezes que uma alma volta para Cristo, um filho retorna para casa, há festa no céu. Então, assim, a gente tem esse potencial, pelo Espírito Santo, de ganhar almas para Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida. Sim, eu penso dessa maneira, né? Eu não sei se é todo mundo que pensa assim, mas... Não, você não tá errado, não. Mas assim, se a gente for pegar ali um embasamento bíblico, a palavra vai falar em Mateus, erreis por não conheceis as escrituras. Lá em Oséias 4:9, o povo padece por falta de conhecimento. Você entrou num ponto que domingo passado eu tive uma oportunidade de uma saudação. Foi algo que Deus falou muito comigo. Daí você tira a diferença do intelecto, da inteligência, que Tiago fala que é animal, terrena e demoníaca, para o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala do homem espiritual e do carnal. Tiago também vai fazer menção sobre a sabedoria do alto. A diferença da sabedoria que vem do alto, Mateus, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai ter soberba. Ela vai entender que tudo aquilo vem da palavra e vem de Cristo. A pessoa que tem somente o intelecto ali natural, que é terreno e demoníaco, ela vai ter o egoísmo, ela vai ter a soberba de falar acerca de conhecimento. Você tá entendendo? E já através do Espírito Santo, não, cara. Eu chego e falo assim, cara, isso não é meu. Então eu vou compartilhar Cristo com Mateus. Tipo assim, é minha obrigação, sendo um pouco mais forte, tendo um pouco mais de conhecimento, passar esse conhecimento, porque esse conhecimento não é meu. Não cabe a mim ficar me vangloriando ou me calando, retendo algo que não é meu. Então, tipo assim, quanto mais eu falo, eu ensino, mais eu recebo, cara. É como um vaso, que ele vai sendo cheio da água viva, que é Cristo Jesus, e transborda para outros vasos. Então não tem necessidade de você reter, de você falar assim, eu não vou fazer isso, eu não vou pregar, eu não vou falar essa revelação. Cara, revelação
ela é para ser revelada. E no momento certo ela vai se cumprir para a glória de Cristo Jesus. Isso é Entendeu? forte. Eu mesmo, algo que eu gosto muito, eu falo, eu tava ministrando na minha igreja, cara. E aí Deus, eu falo pra Deus, assim, que não seja a mim, seja a ti sobre a minha boca. E aí Deus liberou isso sobre a minha boca. Ele falou assim, cara, nós não podemos ser ignorantes e nem egoístas a ponto de reter essa graça maravilhosa que mudou a nossa vida somente para nós. Porque, Tadeu, essa graça que tira o traficante da boca de fumo, que tira a prostituta de dentro de uma casa de prostituição, tira o mendigo da rua. E ela muda, tira o pecador do pecado, cara, e ela muda a vida de alguém, e ela enche o coração de uma pessoa que está sedenta pelo Espírito Santo. Então, cara, se a gente retém, se Jesus ele traz a nós em evidência à tona a graça sobre a nossa vida, e eu tô falando da graça, graça verdadeira, Amém. não é a graça falsa que o povo prega hoje, que você pode fazer tudo, você já tá salvo uma vez salvo, sempre salvo, que nossa, né? Fica aí no seu adultério, na sua prostituição, na sua fornicação, que você vai pro céu. Isso é uma mentira do diabo que as pessoas implantam, porque assim, céu é céu, inferno é inferno. E assim, se a galera achar ruim, que acha ruim, mas a verdade tem que ser pregada. Esse é o evangelho. A graça não é um tapete pra gente esconder nossa sujeira debaixo dela. A graça é o que nos faz entender que nós estamos 100% de Cristo. Então, cara, toda vez que a gente entende, fala assim, realmente a graça foi o que mudou minha vida e me salvou, e é algo que eu gosto muito, que eu falo isso bastante, é o quê? Só pode falar da graça quem já vivenciou a graça. Porque, Tadeu, se Deus ele te tira de um lamaçal do pecado, Deus te tira de um lugar que você estava propício a morrer, você viu a graça de Deus ali e você entendeu que você não pode continuar ali. Porque se você continuar, você vai morrer e vai ser condenado ao inferno. Mas aí Deus pega na sua mente, ele muda o seu pensamento, ele muda o seu caráter. E algo que eu gosto muito disso é que Deus, a primeira coisa que ele muda em alguém, não é a maneira de se vestir, não é a maneira de falar, mas é o caráter. Cara, quando Deus ele transformou a minha vida, a primeira coisa que ele me deu de volta foi o caráter. Na verdade, ele me deu um caráter que eu não tinha. Porque o nosso caráter humano é um caráter ruim. Não presta. E aí Deus ele pega, traz à tona o caráter dele, assim como ele faz com Saulo. Cara, Saulo, antes de se tornar Paulo, quem muda o nome de Saulo para Paulo não é Jesus, mas foi Lucas. Só que no encontro que Jesus tem com Saulo, na hora, Saulo já não é mais Saulo, Saulo é Paulo. Mateus, mas como assim? Quando Jesus ele encontra com Saulo, o caráter de Saulo já não é mais o caráter de Saulo, mas agora é o caráter de Paulo. Então Deus ele muda primeiramente o caráter de Saulo. Agora no caráter já não é mais Saulo, é Paulo. Só que lá na frente que vai ser mudado o nome de Saulo para Paulo. Então assim, Deus ele muda por completo. E aí a gente começa a enxergar certas coisas. Ó, o pecado eu já não posso fazer mais isso aqui. Não porque eu não posso, mas porque eu não quero. Lógico que tem pecados aí, a gente não pode ser hipócrita, que a gente não faz porque realmente a gente não pode. Que se a gente pudesse, a gente fazia. Porque nós somos feitos de carne. Então, assim, a gente é uma caminhada com Cristo e a palavra de Deus nos diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, assim, não adianta eu falar assim pra você, assim, Tadeu, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, quem vai mudar isso em você é o Espírito Santo. E é algo que eu até falei uma vez pra um jovem, eu falei assim, mano, se você tem esse. Ele falou ali o posicionamento dele, que ele achava que estava tudo bem sobre uma situação que ele fazia, cometia na vida dele. Eu falei assim, mano, se você tem na sua cabeça que isso é certo, e isso tá tudo bem, o que eu aconselho você a fazer é se achegar mais ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai conduzir você ao que é certo e o que é errado. Rapaz, o cara calou na hora assim, eu acho que ele ficou meditando assim, e falou, pô, mano, realmente, porque meu pensamento é um pensamento errado. Na hora o Espírito Santo conduziu o rapaz. Então, assim, é sobre o Espírito Santo, não sobre nós, mas sobre Cristo e sobre quem Cristo é em nós. Essa é a real, né, vivência que nós temos que ter em Cristo e o pensamento que nós temos que ter. Céu é céu, inferno é inferno. A gente tem que escolher para onde a gente vai. Se a gente vai subir ou se a gente vai descer. Porque Deus não condena ninguém ao inferno. Nós que caminhamos com as nossas próprias pernas ao inferno, né? Então isso é muito forte. Se a gente mesmo tem o poder de se condenar ou de ser salvo. Então isso é uma questão de escolha. É um posicionamento aí para a gente vivenciar o que Deus tem para as nossas vidas. Mateusão, eu não pensei que você fosse pautar sobre a graça. Já que você pautou sobre a graça, glória a Deus por isso. Há um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre a graça.
Eu comprei um livro do Max Lucado, que fala sobre a graça, e eu tinha uma definição sobre a graça, uma definição muito simples, né? Eu pegava meu próprio pai natural, que quando eu errava, ele me corrigia com um cinto ou uma chinela. Mas chegou um tempo, Matheus, que meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, eu não vou te bater mais. E aquilo mexeu comigo, só a fala do meu pai. Aí eu comecei a defender essa definição que o Espírito Santo de Deus tinha me dado. Quando foi segunda passada, o tio do meu líder ministrou. Eu não sabia que ele ia ministrar lá no fogo. E no momento que estava tocando louvor, ele veio orar por mim, né? E nessa oração ele falou assim: Senhor, que você use o Tadeu, que você derrame algo sobre a vida dele e tal. E eu tomei posse. Quando ele foi para frente, eu recebi uma revelação sobre a graça. Paulo, quando Jesus fala para ele que somente a graça basta a ele, né? E o texto vai falar assim: quando ele pediu para Jesus tirar o espinho que incomodava, Jesus falou assim: não, somente a minha graça te basta. Porque se Paulo não soubesse lidar com as revelações que Cristo iria dar para ele, né? Por isso que Deus permitiu Satanás esbofetear ele. E aí, Mateusão, olha só a chave, essa revelação. Foi uma revelação bem simples, mas profunda. E Jesus, ele é simples e é profundo. Quando, no âmbito natural, por conta de um apelido, você se sente constrangido e envergonhado, é ruim, não é? Vamos jogar espiritualmente. Quando o diabo, o acusador, te acusa de um pecado, você se sente oprimido, não é verdade? E quando Jesus, que é o advogado fiel, verdadeiro e justo, aquele que pode nos julgar, ele resolve nos amar. Ele chega e fala assim: vem aqui, eu vou te dar um abraço, você está perdoado. Aquilo te constrange. E não é um constrangimento ruim, é um constrangimento bom, porque você fala assim: cara, ele poderia ter feito isso, mas ele me amou, calma aí. Vou repensar minhas atitudes. Aí você começa a mudar. Eu comecei a mudar por conta disso. Porque eu começava a ficar constrangido. Porque Jesus, ao invés de me punir, ele me abençoava. Tanto com conhecimento, com coisas materiais. E eu falava assim: cara, eu tô errado e esse cara ainda tá me ajudando. Eu falei: rapaz, o mínimo que eu tenho que fazer é mudar, Matheus. Sabe? Procurar melhorar. Porque ao longo desses 13 anos de conversão, para honra e glória do Senhor, tem 13 anos que eu não uso droga, Matheus. Tem muito tempo que eu não bebo, tem muito tempo que eu não prostituo, mas assim, eu sou tentado, entendeu? Eu sou tentado, mas todo dia eu peço pro Espírito Santo, sabe? Às vezes numa ira, às vezes com uma mulher, né? E eu falo assim: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não dou conta. A minha carne quer, mas só que a gente sabe a consequência. Quando você peca, Mateusão, é uns 3 dias triste ali pra você voltar. Sabe? Você é tanta acusação, Bem nove disso. você não consegue dormir. O diabo já olha pra você e fala assim: cara, e aí, pecador, imundo? Sim, Só que o diabo, cara, eu gosto disso. Eu falo assim: o diabo, ele é burro. Eu tenho isso pra mim. Por mais que ele seja muito inteligente, mas o diabo ele é meio burro. Igual a gente brincando aquele dia lá em casa. A pau no capeta. Então, assim, cara, ele te acusa. Só que você ainda tem oportunidade de salvação. Ele já não tem. condenado. Então, tipo assim, você tá entendendo? O cara quer, tipo assim, já tá condenado e tá te acusando de um erro. Que, tipo assim, pô, o cara comete desde quando o mundo é mundo. Então, assim, cara, como é que pode, né? Assim, o cara tenta Jesus no deserto, sendo que Jesus é Deus. Só que assim, naquele âmbito, né? Naquela situação, naquele cenário, Jesus estava 100% um homem, né? Então assim, quando ele precisou ser tentado. Só que aí a cabeça do diabo fala assim: não, eu vou tentar ele, eu vou oferecer para ele todas as coisas. Só que ele esqueceu que Jesus Cristo veio do céu. Então assim, nós somos maiores do que qualquer potestade, do que qualquer demônio, do que qualquer situação que possa vir contra a nossa vida, porque nós temos Jesus Cristo. Você falou algo interessante, que foi o seguinte: você falou: Senhor, me ajuda. Cara, teve uma fase da minha vida que, bem no início da conversão, eu tive algumas dificuldades com os pecados.
E eu falei pra Deus, Deus ele gosta de sinceridade. Eu falei, Senhor, o desejo do meu coração, cara, debaixo do chuveiro eu falei pra Deus, falei assim, o desejo do meu coração é fazer isso, isso e isso. Só eram coisas bem pesadas. Eu falei pra Deus, falei assim, se o Senhor não segurar na minha mão e me ajudar, eu vou fazer. Então me ajuda e acalma o meu coração. Então, assim, cara, foram pecados que eu consegui vencer. Igual assim, eu escutava muito aquele louvor, aquieta minha alma, né? Faz meu coração ouvir tua voz. Cara, e era aquilo aquietava minha alma e assim, meu coração começava a escutar a voz do Senhor. Deus sempre falando, Mateus, eu tenho o melhor pra você. Então, caminha comigo e vamos, porque eu tenho o melhor pra você. Então, assim, sempre Deus, ele sempre tem o melhor para nós, independente do pecado, do erro e de uma situação. Isso é o ponto, né? Que eu acho que Jesus quer que a gente entenda que não é sobre um pecado ou sobre um erro. Isso não tá dando liberdade pra gente errar ou pecar, mas a gente entender que nós temos, né, um pai que pode sempre nos ajudar, independente de uma queda, porque nós estamos sujeitos a quedas, a falhas. Mas, pô, eu errei, bate a poeira, levanta e fala, Senhor, me ajuda a não cair mais nesse pecado. E assim a gente vai vencendo. É algo bem forte, cara, eu gosto disso, essa passagem. Então, assim, é um direcionamento de Deus. Tá, Deusão? É, eu gostaria de te perguntar, cara, a gente, se, como se diz aqui, isso aqui é algo bem, é, eu esqueci, me fugiu a palavra, a memória agora, mas esse é um momento, até para o pessoal entender, a qual a gente tem aqui nosso momento onde a gente fala da palavra, a gente vai ter nossa resenha também, né? A gente vai trazer pessoas aqui que vão fazer a gente rir. Então, assim, isso não é algo, um parâmetro religioso. A gente não é religioso ao extremo. Agora você não pode rir, isso aqui é algo, nossa, extremamente sério. Até porque, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, a gente tem, sim, projetos e planos que a gente faz aqui. Eu gostaria de perguntar para você, Tadeu, não pautado, ó, isso aqui para o pessoal já entender, a gente não se baseia em pessoas, nosso foco maior é Cristo, a gente se baseia em Cristo Jesus, né? Cristo Jesus é o nosso exemplo, mas lógico, a gente tem pessoas a quais a gente admira, a gente acompanha, e a gente tem sim, né, coisas a aprender com essas pessoas. E assim, eu gostaria de saber, Tadeuzão, pra você, assim, quem que você imagina, assim, pra você, você pensa assim, fala assim, cara, no dia que eu trazer essa pessoa aqui, vai ser muito bacana pra mim, vai ser uma experiência muito massa. Assim, porque eu já tenho, assim, eu já penso, falo assim, cara, se eu trouxer essa pessoa aqui no podcast aqui, eu acho que vai ser incrível, assim, o dia. Não por ela, mas pelo que Cristo faz através da vida dessa pessoa. Você tem alguém, assim, em mente que você pense, assim, cara, eu quero levar essa pessoa trazendo no nosso projeto, no nosso podcast. Tem várias, né? E eu creio que, assim, todas essas, antes de serem escolhidas por nós, foram escolhidas por Deus. Como você falou, né, Matheus? Toda pessoa que vem aqui, ela vai ter algo ali a nos agregar, seja através do testemunho, seja através de uma palavra, né, que o Espírito Santo de Deus tocar. Porque, assim, a maioria dos cristãos, eles têm, além do conhecimento, da experiência, algumas coisas semelhantes, eu acredito que eles tenham consciência, sim, que abaixo do Espírito Santo, eles são referências, né? Você abaixo do Espírito Santo é referência para mim. Meu líder é referência para mim em alguns aspectos, sabe? Como pessoas me vê como referência abaixo do Espírito Santo. E eu, a maioria das vezes, não me via, saca? Às vezes eu vejo nos outros. Eu acho que eu não me vejo justamente para não correr o risco de subir para a cabeça, né? E a gente se tornar um pouco ali soberbo e tal. Mas quando eu vejo assim nas pessoas, através, não só através daquilo que elas imitam a Cristo, sabe? E comportamentos. E isso aí é edificante demais, Matheus. Eu creio que quando essas pessoas vierem aqui, tantas pessoas que você convidar e que eu convidar, cara, quantas vidas não vão ser edificadas? Quanto que isso não vai repercutir, ô Matheus? Entendeu? Esse é o propósito. Hoje mesmo eu fui surpreendido. Eu senti que esse episódio de hoje tinha que ser nós dois. Foi um episódio, assim, abençoadíssimo, entendeu? Edificante. Deus E é é bom. isso aí, cara. Mas aí, fala um nome.
Fala Um um nome nome? aí que você quer trazer. Ué, uma pessoa que... Uma referência que você fala assim, não, eu quero essa pessoa aqui com a gente. E a gente vai trazer. Cara, é o meu apóstolo. Você vai ver a sabedoria que Deus deu para aquele homem. Vou ser franco para você e sincero. Quando você olha uma pessoa no âmbito natural, você às vezes vai olhar um defeito físico, um defeito de caráter. Agora, quando você olha espiritualmente com os olhos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar cada coisa daquela pessoa que você vai olhar e vai falar assim: uau, essa pessoa imita a Cristo, cara. Essa pessoa tem Deus na vida dela. Eu tô precisando de andar um pouquinho com essa pessoa para Pra poder poder crescer. aprender. Porque Paulo vai falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendeu? Você imita a Cristo em algo. Eu imito a Cristo em algo. Então, assim, nós somos o quê, Mateusão? Cartas vivas, cara. As pessoas vão olhar pra gente, às vezes vão ver lá um defeito ou outro, né, que nós temos. Todo mundo tem defeito e qualidade. Mas que elas vejam aquilo que a gente reflete de Cristo De Jesus, né, Cristo não, Jesus. Mateus? Ué. Cara, pra mim, assim, eu tenho pra mim, vou até estender o convite, Pastor Raí Carmelo, você vai vir aqui, hein? Eu quero trazer eu tenho um carinho muito grande por ele. Rapaz, ele é bem usado, tanto que eu falo assim, lógico, eu tenho grandes referências. Nossa maior referência é Cristo, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Grandes pastores, pais na fé, né? Que eu quero estar trazendo aqui. Mas o pastor Rai Carmelo, cara, eu acredito nisso e é até interessante a gente falar isso no nosso segundo episódio, porque lá na frente a gente vai ver e quando a gente conseguir trazer essas pessoas aqui, a gente vai olhar e falar assim, cara, Deus é fiel e justo, porque Deus ele faz além do que a gente consegue imaginar e pensar. Então, pra mim eu lembro, cara, na Umadego, na edição da Almadego. Ele pregou, foi a primeira vez que ele pregou lá. E aí, quando eles chamaram ele, falou assim, pastor, Raí Carmelo. Cara, ali uns 70% do ginásio levantou e foi embora. Porque era a última ministração do dia, o pessoal tava meio cansado, eles não sabiam quem era. Então, assim, é até interessante o que você falou. São pessoas, às vezes, que são improváveis, assim, que ninguém conhece. Mas, cara, quando ele começou a pregar, mano, não tinha uma pessoa que não conseguia, que conseguia em si, assim, realmente ficar sentado ou parado. Porque o Espírito Santo, ele encheu a casa de uma maneira tão sobrenatural. E eu falei, cara, foi a melhor ministração de dar uma adega daquele ano. Então, assim, Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quer. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, algo que eu aprendi bastante. Com uma ministração, cara, eu aprendi coisas que jamais eu imaginei. Então, assim, foi debulhando, assim, a palavra de Cristo e abrindo ela para... Então, tem grandes homens e mulheres de Deus que eu quero trazer aqui e a gente vai trazer aqui. Com fé em Deus, eu acredito nesse projeto, porque isso foi algo que Deus colocou no meu coração e depois testificou ao seu, né? Então, Deus fará grandes coisas através da minha vida, através da sua vida e através das pessoas que virão aqui. Porque Deus já falou isso pra mim. Falou assim, filho, escolhe. Você tem acesso. Então, né? Tanto que sábado que vem, quando a gente for gravar, eles ainda não sabem, vocês ainda não sabem, mas terão duas pessoas aqui cheias do Espírito Santo, pessoas que são muito usadas, pessoas queridas, né? No meio, no nosso meio e também no meio gospel, dizendo assim, né? Então, que vão estar aqui com a gente ainda não vai revelar, mas essa semana a gente vai soltar aí para vocês quem é que vai estar aqui com a gente e que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando sempre, tá? E foi um privilégio, foi um prazer, né? Mais uma vez estar aqui e Tadeuzão, Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Eu acredito nisso e você sabe disso, pô. Desde quando Deus colocou esse projeto aí no nosso coração, você já se empenhou para poder fazer parte desse projeto. Amém, Mateus. Para mim é uma honra, né, Mateus? Tá participando desse projeto. É que nem quando a gente conversou, né? Não é por nós, né? Mas sim por Cristo Jesus, por aquilo que Cristo Jesus há de fazer através das vidas que vierem aqui, né? E eu creio sim que Deus vai trazer pessoas aqui referência. Inclusive, eu me recordo que, se eu não me engano, o Raí Carmelo ministrou lá na igreja, sabe? Se eu não me engano. Eu vou até conferir no nosso Instagram da igreja. E realmente tem uma palavra diferente, um pão que desceu do céu, né? Moça, são pessoas
que transmitem uma essência diferente. Então, assim, é lógico, isso aqui não é por pessoas, não é por fama ou nada, mas a gente tem que ter, assim, um objetivo a qual a gente precisa trilhar, né? Falar assim, ó, esse aqui é o nosso objetivo. Trazer pessoas cheias do Espírito Santo. Para honra e glória de Deus. Não pelas pessoas, mas porque Deus é bom. E ele merece toda a honra e toda a glória. E assim, não é só nisso, assim, como eu falei, cara, no nosso canal do YouTube, eu falei isso no nosso primeiro episódio, no nosso canal do YouTube a gente vai ter muita interação, muitos outros vídeos também, além de podcast, a quais a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar lançando aí alguns desafios, tá? Tanto que vai sair essa semana ainda, se eu não me engano, ou na próxima semana, vai estar saindo aí, eu vou lançar um desafio, cara, para pregadores, pastores, cantores e quem tiver disposto a participar aí do nosso meio, né, a participar desse desafio que eu vou estar lançando. Vai ser uma bênção, então a gente conta com vocês para poder seguir o nosso canal, galera. Vai lá, já segue a gente, abençoa a nossa vida aí com o seu like, já aciona o sininho lá da notificação para vocês ficarem cientes de toda vez que a gente lançar vídeo novo, já notificar no celular de vocês. Vocês são bênção na nossa vida, independente de quem a gente trazer aqui, vocês já são uma referência pra gente, como homens e mulheres de Deus, ou às vezes ainda não são, mas serão edificados e se tornarão homens e mulheres de Deus, que isso é mais para o lado profético. Quem fizer parte disso aqui já será cheio do Espírito Santo. Tá, Deusão? Deus é bom e foi um privilégio, cara, estar aqui mais uma vez com você. Deus tem preparado pessoas para abençoar a gente, igual você falou, hoje tinha que ser eu e você, né? E assim, isso aqui é um ambiente assim que eu já tô me sentindo em casa, já me sinto bem. E Deus vai fazer, cara. Grandes coisas, você sabe disso. Deus é maravilhoso. Você tem uma essência bacana e Deus escolheu a gente para fazer algo diferente. Assim, eu acredito nisso. Amém, Matheusão. Então, agora eu queria só estar fazendo mais alguns agradecimentos, né? A gente ainda tem. Gente, a Jeane da Fit House, ela me mandou aqui mais ou menos um esboçozinho e eu gostaria de estar lendo para vocês. Se vocês quiserem, né? Ela tá tendo esse produto aqui, esse drink energético. Ela falou que é o queridinho lá da Fit House, Matheus. Tem também esse Fit Cake, né? Que é o bolo no pote. Zero açúcar, viu? Sim, Zero ué. açúcar para quem aí gosta de, né, uma vida fitness e saudável, é importante, porque tem que cuidar do cavalo para mensagem ser entregue, né? Então, Tadeuzão já tá falando aí para vocês, ó, acompanha o que ele tá falando aí. E aí, vocês podem estar seguindo lá a Fit House New York no Instagram, né? E chamando a Jeane no direct. A Jeane é uma parceira nossa aí que eu creio que vai ser de longas datas, né, não, Matheus? Em nome de Jesus. Longas datas, isso aí Deus já levantou e quem Deus levanta é para ficar com a gente aí até a volta de Cristo, hein? Gente, o produto bacana, viu? A gente indica para vocês aí, tá? Ainda mais pro pessoal que treina e gosta de uma vida fitness, né? Não, Tadeuzão? Sim. Tá sempre aí alinhado com o projeto. Matheusão, para finalizar, quero agradecer essa equipe que tá com a gente também. E você podia fazer uma oração, né? Na hora, a gente Amém. ora, a gente faz. Tem também alguns agradecimentos para fazer aqui, tá? Aqui o pessoal, mais uma vez, da Translaser Go. Essa galera, meu amigo Levi, nosso parceiro Levi, ele tá sempre com a gente. A gente agradecer também o pessoal da CP Marketing Digital, que tá aí com a gente, são da família, né? Fazem parte do nosso projeto. E ao Caio, né, que é o dono dessa empresa, desse projeto que está aí caminhando com a gente, todos que fazem parte, até os que ainda vão abençoar, os patrocinadores que não aparecem, né, que são voluntários, aos meninos da nossa equipe que vocês vão estar conhecendo aí futuramente, né, que eles ainda não apareceram, mas estão aí nos bastidores, sempre gravando, sempre ajudando a gente, fazendo tudo. A gente tem uma equipe muito boa e preparada, a galera que posta pra gente o vídeo, a galera que edita, a galera que faz, até os meninos daqui da CP Marketing também que gravam, né, o nosso
nosso podcast, preparam o cenário, preparam tudo para a nossa chegada. Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. E agora a gente vai orar para a gente encerrar, que a gente tem mais alguns compromissos ainda hoje, mas eu acredito no potencial do Espírito Santo sobre a vida de todos vocês que nos acompanham aqui. Então, a gente vai orar para encerrar. Obrigado, Tadeuzão, mais uma vez, foi um privilégio. Você tem mais alguma coisa a pontuar, a falar aí? Só agradecer a equipe aí, né? Agradecer você também, agradecer os nossos colaboradores. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai orar para que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Pai, obrigado por esse episódio, obrigado pelos nossos telespectadores, pelos esses parceiros que estão nos apoiando, pelos nossos amigos, pregadores, pastores, irmãos que estarão aqui com a gente, pela nossa equipe, pelo pessoal da CP Marketing Digital, Pai, pela Jeane, da Fit House, abençoe a cada um deles, abençoe os nossos patrocinadores que virão, abençoe a cada um, Pai, nos livre de todo mal, de todo laço do diabo e toda seita maligna, Pai, que o Senhor possa nos livrar, Pai, em nome de Jesus aqui nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Amém? Deus abençoe.